Ok. Vocês estão enxergando a tela aqui, gente? Então tá. Bom, então a gente tem duas massas aqui. Então a massa M1, vou colocar que ela tem uma velocidade V1, tá? E ela vai colidir com outra massa M2 com velocidade V2, tá? Então vou falar que isso aqui é antes da colisão. E após a colisão, então, aí a gente tem a massa M1, ela vai adquirir uma velocidade V1', e a massa M2 vai adquirir uma velocidade V2'. Tá? Isso aqui é depois da colisão. Tá? Bom, então aqui a gente quer saber qual que é a perda de energia cinética. Tá? Então eu posso falar que aqui antes da colisão, a gente tem uma energia cinética antes, tá? E após a colisão, a gente tem essa energia cinética T depois. Tá? E para resolver esse problema aqui, tá, eu já vou usar um resultado que está do exercício 4.8, que está aqui, deixa eu achar, cadê ele? 4.8. Que fala assim, ó, o 4.8 ele fala assim, mostra que a energia cinética de um sistema de duas partículas, que é o caso desse exercício 4.9, tá? É meio de velocidade do centro de massa ao quadrado, mais meio de μv ao quadrado. Tá? Onde v é a velocidade relativa e μ é a massa reduzida. Então, eu vou escrever aqui, ó, que usando... Deixa eu escrever aqui. Usando exercício 4.8. Tá? Então, vou escrever aqui. O 4.8 fala que a energia cinética para duas partículas vai ser meio de m, velocidade do centro de massa ao quadrado, mais meio a massa reduzida vezes a velocidade v ao quadrado, tá? Então, só colocando aqui, ó, essa massa m é a massa total, m1 mais m2. Um μ é a massa reduzida, que é m1 vezes m2 sobre m1 mais m2. E v é a velocidade relativa. Deixa eu ver aqui, é V1 menos V2. Tá? Bom, então eu vou usar isso aqui e vou escrever energia cinética antes. Então, energia cinética antes. Então, vai ser meio da massa vezes a velocidade do centro de massa ao quadrado, mais meio de μ vezes a velocidade relativa ao quadrado. Então, é o V1 menos V2 ao quadrado. Tá? V1 e V2 é a velocidade antes da colisão. Tá? E pode escrever energia cinética depois. Então, é meio de m, a velocidade, vou chamar de velocidade do centro de massa linha aqui ao quadrado, tá? Mais meio de μ, aqui vai ser V1' menos V2', que é a velocidade relativa após a colisão, tá? É isso.
e ele quer saber qual que é a perda da energia cinética. Então, vou chamar essa perda de energia cinética, vou chamar de Q. Tá? Então, o que a gente quer calcular é o T antes menos o T depois da colisão. Tá? Ok, então, agora a gente pode... Então, vou só reescrever aqui. Meio de m, velocidade sem de massa ao quadrado, mais um meio de mi v1 menos v2 ao quadrado. Deixa eu ver, mais meio de m, v' sem de massa ao quadrado, mais meio de mi, v1' menos v2' ao quadrado. Então tá, a primeira coisa aqui, ó, é que essa velocidade do centro de massa antes ou depois da colisão, tá? Isso aqui vai ser igual, tá? As duas velocidades do centro de massa antes ou depois vai permanecer inalterada, tá? Porque, vamos colocar assim, por exemplo, as duas partículas estão se aproximando, o centro de massa está em algum lugar aqui, né, entre essas duas partículas, tá? Aí depois da colisão, eu tenho conservação do momento linear também, então existe uma mudança das velocidades, né? As velocidades transformam de V1 para V1', V2 para V2', mas de forma que a soma total, né, do momento linear se conserva. Então, a velocidade do centro de massa ela vai permanecer a mesma antes ou depois da colisão. Tá? Então, com isso eu posso cortar. Opa, aqui não é mais, não é tudo menos, né? Porque é o T antes menos T depois, né? Então, esses dois termos aqui, a energia cinética do centro de massa vai ficar igual. Tá? Então, o que a gente vai ter? Que a perda de energia vai ser esse termo aqui, ó. Vai ser meio de mi, que multiplica V1 menos V2 ao quadrado, menos V1' menos V2' ao quadrado. Tá? Agora, o outro dado que o problema dá é o coeficiente de restituição, epsilon. Tá? O coeficiente de restituição ele é dado pela a velocidade relativa após a colisão, que é V1' menos V2', dividido por a velocidade relativa antes da colisão. V1 menos V2. Tá? Então, daqui eu posso isolar esse termo aqui, ó, V1', V1' menos V2', que é isso que está aqui, ó, esse termo aqui. Isso aqui é igual a epsilon, que multiplica V1 menos V2. Tá? Então, o que vai ficar aqui, a perda de energia aqui, vai ser meio de mi V1 menos V2 ao quadrado, menos, vai ficar epsilon ao quadrado, V1 menos V2 ao quadrado. Aí, só colocando o V1 menos V2 em evidência, então vai ficar meio de mi V1 menos V2 ao quadrado, que multiplica 1 menos epsilon ao quadrado. Beleza? Então foi isso, assim, eu parti direto já do resultado do exercício 4.8, tá? Poderia partir da definição da energia cinética antes,
e da energia cinética depois, tá? Só escrever que é o somatório da energia cinética de cada partícula, não teria problema nenhum, não, tá? Só que depois daria mais trabalho até você chegar nessa massa reduzida μ e etc, tá? Então aqui eu já cortei um certo caminho aqui. Ficou claro? Alguma dúvida em alguma parte? Beleza. Mais dúvida, gente? Deixa eu ver aqui. Essa matéria aqui, não sei se deu para reparar, mas assim, o início desse capítulo aí tá até a metade, mais ou menos, tá? É só refazendo as definições todas de energia cinética, de momento linear, introduzir o momento angular, tá? Para sistema de partículas, tá? E depois ele vem com algumas aplicações, assim, pontuais que é colisão, tá? E como é que chama? Problema de massa variável, né? Tipo do foguete, por exemplo, tá? Aí, assim, toda a base aqui de sistema de partículas é o que a gente vai usar já começando no capítulo 5, que já começa a partir dessa semana e vai até o final do curso, tá? Que é corpo rígido. Então, corpo rígido nada mais é do que um sistema de partículas, tá? Que eles estão unidos, né? Onde as partículas não se movem uma em relação à outra, tá? Então é por isso que a gente vê sistema de partículas antes de ver o corpo rígido, tá? Aí depois todas as definições que estão aí para trás, de centro de massa, de energia cinética, momento linear, momento angular, a gente vai expandir isso aí para corpo rígido, tá? Só um comentário mesmo. Vamos lá, gente, mais exercícios ou dúvidas da matéria. Deixa eu olhar aqui, 4.4, tranquilo. Deixa eu ver aqui qual que é. Uma granada é lançada com velocidade inicial V0, num ângulo de 45 graus. Na parte mais alta da trajetória, ela explode, dividindo-se em dois fragmentos de mesma massa, tá? Aí ele fala que um dos fragmentos, ele move-se verticalmente para baixo com velocidade inicial raiz de 2V0. Tá? E pergunta qual é a direção e velocidade do outro fragmento. Beleza. Eu 4.9. Bom, então, a gente tem um lançamento, né, de um projétil. Tá? Então, não tem atrito do ar, né?
Então, a única força que tem aqui é a força da gravidade. Tá? E o lançamento aqui, deixa eu olhar aqui, tem uma velocidade V0, tem um módulo da velocidade aqui é V0, e aqui faz um ângulo de 45 graus aqui. Tá? Bom, então a granada aqui ela vai chegar lá no ponto mais alto da trajetória dela, então ela vai ter uma massa m, tá? No ponto mais alto, a única velocidade que ela tem é a velocidade na direção x. Tá? Então ela tem uma certa velocidade vx aqui. Tá? E então isso aqui é antes da explosão, né? Tá? E depois, logo no instante depois da explosão, né? Então o problema fala que a granada se divide em dois pedaços de mesma massa. Então tem uma massa m sobre 2 para cá. Aí ela fala que um dos fragmentos, né, tem uma velocidade para baixo igual a raiz de 2v0. Raiz de 2v0. Tá? E a gente quer saber aqui qual que é a velocidade de chamar de v' aqui, tá? Desse outro fragmento. Tá? Então tá, então antes da explosão, a gente pode calcular qual que é o momento linear antes. Tá? Então a gente pode calcular momento linear antes da explosão. Então é a massa vezes a velocidade, mvx, tá? Na direção x. Beleza? Bom, agora a gente precisa saber quem que é Vx, né? O que foi dado é a velocidade com que a granada é lançada lá do ponto inicial aqui, né? Na origem. Tá? Essa velocidade inicial V0 dela, deixa eu escrever aqui embaixo. Vou escrever aqui do lado aqui. Velocidade inicial V0, ela é o quê? Ela é V0 vezes cosseno de 45 graus na direção x, né? Componente aqui. Então é raiz de 2 sobre 2, direção x, mais V0 raiz de 2 sobre 2 na direção y. Não é isso? Tá? No movimento do projétil, né, sem atrito do ar, tá, a componente x da velocidade aqui, ela permanece constante o tempo todo, né? Beleza? Porque não tem força aplicada na direção x. Então, como não tem força aplicada na direção x, o movimento permanece com velocidade constante. Certo? Porque não tem aceleração. Então, o Vx é essa velocidade que a granada chega lá em cima, é a própria velocidade que ela foi lançada aqui embaixo. Tá? Então, vai ser raiz de 2 sobre 2 vezes m v0 na direção x. Tá? Beleza, no ponto mais alto não tem velocidade na direção y, então não precisa se preocupar. E o momento linear depois do sistema, né? Depois da colisão, é o quê? É o momento linear dessa partícula aqui, mais o momento linear dessa outra partícula aqui. Então, vai ser m sobre 2, raiz de 2 v0 na direção y. Tá? Eu coloquei o y positivo para cima, né? Então, aqui vai ganhar o sinal de menos, porque essa velocidade está aqui para baixo. Tá? Agora, mais o momento linear dessa outra partícula aqui, mais a massa dela, m sobre 2 também,
vezes a velocidade v', que é o que eu quero achar. Tá? Bom, agora o que a gente pode fazer aqui é usar a conservação de momento. Momento linear. Tá? Aí a pergunta aqui é se a gente pode usar, tá? Conservação de momento linear. Tá? Lembrando aqui, ó, o momento linear, tá? A conservação de momento linear é quando a derivada do momento linear total, dp dt, tá? É igual ao que? A somatória das forças, né? Isso é a segunda lei de Newton, né? Então, quando isso aqui é igual a zero, tá? Então dp dt é igual a zero, então quer dizer que o momento linear P se conserva. Né? Porque se a derivada no tempo é igual a zero, então quer dizer que P é uma constante. Então, existe a conservação de momento. Tá? Agora, o problema é que nesse problema aqui, ó, a gente tem a força da gravidade aqui. Tá? A gente tem aqui a mg aqui para baixo, a gente tem mg aqui para baixo, mg aqui para baixo. Tá? Então, o somatório das forças não é zero, é diferente de zero. Tá? Então, a princípio, eu não posso usar conservação de momento, tá? Para esse problema. Depois eu até sugiro, eu vou usar conservação de momento, já vou explicar por que eu vou poder usar conservação de momento, tá? Mas aí depois eu sugiro também vocês fazerem esse mesmo exercício, olhando para a velocidade do centro de massa antes e para a velocidade do centro de massa depois, tá? Da explosão. Dá para achar também, tá? Bom, mas sobre a conservação do momento linear, tá? Qual que é a ideia aqui? Tá? A ideia é achar um sistema, tá, composto por mais partículas, tá? Aonde que a somatória das forças externas aqui seja igual a zero, tá? É importante lembrar aqui que eu não coloquei aqui, ó, essa somatória das forças externas, tá certo? Então, a força da gravidade aqui é uma força externa, por exemplo. Tá? Então, para eu poder usar o conservação de momento angular, desculpa, momento linear, tá? O que eu vou usar? Eu vou usar que o momento linear da partícula antes é o momento linear dessa partícula mais o momento linear da Terra. Tá certo? A massa da Terra vezes a velocidade da Terra. Tá certo? Antes da colisão. Depois da colisão, vou fazer a mesma coisa. Tá? Eu vou ter três partículas agora. Vou ter essa partícula aqui, vou ter essa partícula aqui, mais a massa da Terra vezes a velocidade da Terra. Beleza? Por que eu incluí a Terra? Porque agora a força da gravidade ela é uma força interna, tá? Porque as partículas do meu sistema é a partícula granada, né? Os dois pedaços da granada, mais a Terra. Então a força da gravidade, que é a força entre a granada e a Terra, vai ser uma força interna. Então não existe força externa mais, somatória das forças externas vão ser zero, e o momento angular, o momento linear, né, desse sistema, granada mais Terra, vai se conservar. Beleza? Então tá, então assim, eu achei um sistema no qual o meu momento linear vai se conservar, tá? Só que eu não sei qual é a velocidade da Terra antes da explosão ou depois da explosão, né? Então, a princípio, você pode me perguntar aí, e agora, né? Como é que eu faço? Mas aí é o seguinte, aí a gente vai usar mais o bom senso mesmo, né? Se você imaginar que você tem essa granada explodindo lá, a mudança do momento linear da Terra nessa explosão é desprezível, né? Então, a velocidade da Terra ela não se altera antes e depois da colisão. A velocidade dela, tá certo? Não, é inalterada nesse processo, tá?
Então, eu mesmo, né, eu não sabendo isso, eu sei que ela não vai se alterar, então eu posso continuar usando a conservação de momento linear sem problemas, tá? Então a gente fez esse problema aí dessa forma idealizada, né, colocando a Terra junto e para poder usar a conservação de momento linear, tá? Ficou clara essa explicação toda aí que eu fiz, ou se tiver ficado confuso, vocês me falam aí, gente. Vou tentar explicar de outra forma. Tá, qualquer coisa vocês me falam aí, tá? Então, momento linear. Então, eu vou continuar usando, tá? Momento linear. Que o momento linear se conserve, então, o momento linear antes ou depois da colisão é igual, são iguais. Então, vou simplesmente usar aqui, ó, raiz de 2 sobre 2mv0 na direção x é igual ao momento linear depois, que é menos m raiz de 2 sobre 2 v0 na direção y. Isso aqui é igual a m sobre 2 v'. Tá? Eu quero... Opa! Mais, né? Agora eu posso cortar essa massa com essa massa. Esse 1/2 com esse 1/2, essa massa aqui, essa massa com 1/2 aqui. Tá? Então, a velocidade v, tá? Agora isolando a velocidade v' aqui. Então, ela vai ser raiz de 2 v0 na direção x, menos, aí vai para o lado de cá, vai ser mais, né? Raiz de 2 v0 na direção y. Beleza? Então, a velocidade, né, dessa partícula aqui, o vetor dela vai ser isso aí, raiz de 2 v0 na direção x, mais raiz de 2 v0 na direção y. Tá? Então, ela vai sair numa direção que é 45 graus também, da horizontal, né, que é a componente aqui na direção x e na direção y são iguais. Tá? Então, ela vai sair com um ângulo de 45 graus. E ela vai sair com o módulo da velocidade, né, o módulo de v, vai ser o quê? Isso aqui é ao quadrado, então 2v0 ao quadrado, mais que vai dar 2v0 ao quadrado, que dá 4v0 ao quadrado, então o módulo é 2v0. Né? Beleza, gente? Deixa eu ver, é isso mesmo, tá? Então ali... Ok, mais perguntas? Dúvidas? Deixa eu dar uma olhada aqui, né? Se essa resposta aí é essa mesmo. Ok. Alguém mais quer tirar dúvida? Exercício da matéria?
Tá tranquilo aí, gente? Quer aproveitar aí e falar mais alguma coisa? Então tá, gente. Então, ainda para quem não conseguiu chegar aí nessa parte da matéria ainda, tá? Aproveita aí o resto da semana, tá? E me procura se tiver, caso tenha alguma dúvida aí, tá bom? Manda mensagem lá no Moodle que eu recebi e-mail na hora e já posso responder. Tranquilo? Então, vou